Faz muito tempo que eu gostaria de fazer um videozinho pra falar desse tema e pra gente poder quebrar mais um pouco dos nossos preconceitos. Bem, como já ouvimos falar a respeito dessa temática sobre fundamentalismo como um todo, sobre terrorismo, e é muito importante nós entendermos que nós não podemos fazer uma falsa equivalência. Isto é, muitas pessoas associam o fundamentalismo, por exemplo, à exclusividade do que foi o 11 de setembro ou do que foi o novembro de 2015 na França, isto é, atentados exclusivamente da religião islâmica, e isso é um problema. E sobre isso que eu gostaria que nós pensássemos um pouco, e não associarmos o fundamentalismo a algo majoritariamente dentro do Oriente. Uma característica que acontece que é lamentável, mas que é verdade, é que infelizmente existem fundamentalismos muito presentes dentro do monoteísmo como um todo. E isso faz parte da lógica do próprio pensamento da religião. Se existe somente uma única verdade absoluta, concreta, essa verdade então é uma verdade excludente, porque se há só uma verdade, tudo aquilo que é contra ou oposto ou diferente dessa verdade, naturalmente estaria errado. Portanto, existem vários casos do fundamentalismo dentro do monoteísmo. Mas como existe também fundamentalismo político, mas o fato é que nenhum é tão perigoso quanto fundamentalismo religioso. Isso porque dentro desse contexto as pessoas acreditam na inerrância da palavra. Isto é, elas possuem uma verdade absoluta, existe um Deus que vai justificar e legitimar todas as suas ações, então elas podem se matar ou matar uma outra pessoa e acreditam que vão estar fazendo algo completamente legítimo. E aí que está o grande perigo quando a gente fala de fundamentalismo religioso. O curioso é que aqui a lógica é trocar a máxima dostoiévskiana nos irmãos Karamazov. Se Dostoiévski dizia que se Deus não existe tudo é permitido, dentro do fundamentalismo é o fato de Deus existir, esse cara gostar e concordar tanto comigo, que eu posso fazer o que eu quiser. E aí está o perigo. Eles acreditam que no pós-vida vão ser absolutamente recompensados por essas barbaridades. Mas não se engane, o fundamentalismo ele não vai surgir dentro do islamismo. Ele vai ter suas variações, entretanto ele vai surgir dentro do cristianismo. E é sobre essa temática que eu gostaria de refletir um pouco. Historicamente, ele vai ganhar muita força a partir dos meados de 1920, mas ele vem desde o final do século XIX. A Igreja Batista, nos Estados Unidos, brigando veementemente com o protestantismo liberal, com as suas mais variadas possíveis interpretações bíblicas. Naquela época, pastores posavam com seu armamento bélico e diziam que a igreja deveria ter uma frente um pouco mais ofensiva. Curtis Laws, que é um dos principais pioneiros do fundamentalismo que a gente vai ter dentro desse contexto, vai definir o fundamentalismo da seguinte maneira: o fundamentalista é aquele, ou alguém, no caso, abre aspas, que está disposto a recuperar os territórios perdidos pelo anticristo e lutar pelos fundamentos, daí vem a palavra fundamentalista, da fé. É quase Jesus Cristo descendo da cruz e metendo a porrada em todo mundo. É absolutamente contra a lógica do que era o evangelho, ou do que é. Isso vai se desdobrar em outras variações que nós temos dentro do próprio cristianismo, como as cruzadas, pessoas que frequentam no Brasil religiões de matrizes africana, como o candomblé, umbanda e etc., sabem muito bem o quanto sofrem agressões físicas e verbais dentro dos seus terreiros e etc., ou como casos que nós tínhamos nos Estados Unidos de pessoas fundamentalistas cristãos que atacavam médicos e matavam algumas vezes médicos que faziam um aborto porque aparentemente eles eram a favor da vida. Esse movimento vai vir para negar o darwinismo, querer que o criacionismo pudesse ser ensinado como ciência biológica nas escolas, fora nos desdobramentos que a gente vai ter da ascensão da própria, por exemplo, Ku Klux Klan, que vai vir com esse discurso tentando associar um protestantismo puritano com suas ideias eugenistas, ideologias racistas, como se fizessem tudo sentido junto. Portanto, aqui nós percebemos
percebemos que quando nós falamos como um todo do fundamentalismo, nós não podemos associar único e exclusivamente dentro do islamismo. Infelizmente, é um ato que está presente em todas as religiões e até para além das religiões. O que nós temos que ter, então, não é uma interpretação à la carte. Eu posso encontrar o personagem Jesus como uma maneira belíssima, como um belo pacifista no Sermão da Montanha. Falando bem-aventurados são aqueles que buscam essa paz. Ou eu posso interpretar Jesus dizendo que não veio trazer a paz e sim a espada, separar filhos dos pais. Portanto, nós não podemos ter dois pesos e duas medidas na hora de interpretar, seja o Corão, seja a Torá, seja a Bíblia e etc. Eu não posso olhar para uma classe e acreditar que tudo que eles fazem é fanatismo e, portanto, eu posso condenar todos aqueles que pertencem a essa categoria e pensar que os exemplos que também entrariam nos mesmos critérios para que eu pudesse julgar a pessoa como fundamentalista, mas esses exemplos de pessoas que estão dentro do meu contexto são exceções, são pessoas, na verdade, que perderam a lucidez ou coisa do gênero. E não me entendam mal, eu não tô aqui para tentar legitimar o que é o fundamentalismo islâmico, que é uma barbaridade, é lamentável. Eu só estou falando que nós temos que ter os mesmos pesos e as mesmas medidas. Por exemplo, quando nós analisamos os Estados Unidos enviando bombas atômicas, dilacerando literalmente civis, como foi em Hiroshima e Nagasaki. E novamente, repito, civis. Portanto, o que seria o fundamentalismo? O que seria o terrorismo? Ele seria somente ações que não fazem parte de um ataque do poder que é hegemônico? Então, não podemos ter imparcialidade na hora de estabelecer esses critérios. E, portanto, nós não podemos estabelecer exceções entre o que é o meu e o que é o do outro. Logo, esse canal aqui sempre vai propor máximas democráticas sobre a liberdade, entender que nossa liberdade, então, está emparelhada com outras liberdades e, portanto, temos que lutar por uma democracia que possui diversidade, que possui pluralidade de ideias e, com certeza, também pluralidade religiosa. Se você não me conhece, o meu nome é Peterson Daia, eu sou professor, também gravo uns vídeos aqui no YouTube e eu te convido a participar aí também para que você possa incentivar o meu trabalho aqui no YouTube, cumprindo o nosso protocolo. Você tem que curtir, comentar, compartilhar e se inscrever nesse canal aqui. Então, muito obrigado, veja quantos vídeos você quiser, um grande abraço e o poder seja dado ao povo.